Olá, eu sou Suzana Styling e hoje vim conversar com vocês a respeito da obra de Lúcio Cardoso, Crônica da Casa Assassinada. Eu li nesta edição da Companhia das Letras. Joaquim Lúcio Cardoso Filho nasceu em Curvelo, Minas Gerais, em 1912 e faleceu no Rio de Janeiro em 1968. Esta obra foi publicada pela primeira vez em 1959. E nessa história, Lúcio Cardoso vai entrar assim já com dois pés no leitor. É pesada a história. Na verdade, vai se tratar de uma aberração. E está ali no início das primeiras páginas, você já começa a sentir aquele desconforto, você quer ter certeza de que está entendendo o que está lendo, sabe? Porque a coisa é forte. Aqui a gente vai encontrar a família Menezes, que é uma família de tradição de Minas Gerais, de renome, assim, só que já decadente. Então, nesse momento, eles só vivem com as sobras, assim, que ficaram, né, dos seus antepassados. Então, são 3 irmãos já na fase adulta. Um deles, o mais velho, Demétrio, é casado. Então, já é um casal, assim, que está ali na meia-idade. E eles têm por característica aquela coisa muito tradicional, assim, de Minas Gerais, aquele conservadorismo, e eles vivem numa vida fechada. Nem janelas eles querem abrir desta casa, né? Eles procuram se manter longe da visão de todos, assim, longe da vista dos vizinhos, não querem que ninguém se meta na vida deles, que ninguém saiba o que se passa naquela casa, então é tudo muito sinistro, sabe? Esse irmão Demétrio, ele é bem sisudo, e ele, por ser o irmão mais velho, ele se vê no direito de cuidar da família, de dominar a família. É ele que deixa ou não deixa qualquer coisa acontecer. Aquela história, né? Pensa que controla, mas... E essa esposa dele também é uma pessoa silenciosa que desde menina já foi treinada, nesse sentido, treinada para ser a esposa desse Demétrio Menezes. Então, ela já nunca teve vida própria. A mãe dela já treinava ela para ser a futura Menezes. Uma vida anulada. E ela se alimenta da vida dos outros, mas em silêncio, muito discreta. Aquela pessoa que está com o olho em tudo. Então, ela e o marido são assim, 2 olhos vigilantes, né? 2 pares de olhos vigilantes. O irmão do meio é quem vai então protagonizar com Nina, a nossa personagem principal aqui. Fala-se que a personagem principal dessa história é a casa, sim, ela é como se ela respirasse essa casa, ela guarda muito dos seus antepassados ali, né? Tá tudo marcado na parede, no assoalho, tudo tem marcas de vivências, de sentimentos, de emoções, mais ou menos assim se demonstra vida. Mas é um reflexo de quem de fato está vivendo, né? Que são esses moradores. A história de Valdo e Nina começa com ele fazendo uma viagem rápida ao Rio de Janeiro, acaba conhecendo essa moça, Nina, se encantou com ela, porque é aquela coisa, lindíssima e tal, muito bonita, e se encantou com ela e se mostrou um cara cheio de dinheiro, se apresentou como um fazendeiro de Minas Gerais, de família tradicional. Ela acreditou nisso, né? Ela não sabia que era, na verdade, ex-família rica, né? E casou com ele e vieram e ela foi morar então nesta casa que no livro a todo momento se chama esse local onde a família Menezes está instalada é chamada Chácara, a Chácara dos Menezes, né? Ela chega a um choque, já nem foi bem recebida ali. Aquele irmão sisudo, Demétrio, já fez questão de mostrar que o irmão Valdo tinha mentido para ela. Falou, não vai se enganar que isso aqui somos uma família rica, na verdade o dinheiro aqui é contado. Então ela já começa assim, a história de Valdo e Nina começa muito mal já, porque de cara ela se depara com essa mentira do Valdo, entendendo então que ele não era o homem milionário que se dizia ser. Ela ficou assim, ela não se preocupou nem um pouco em esconder essa decepção, porque ela nunca escondeu realmente que tinha se casado com ele por conta disso, né? Ela tinha recentemente perdido o pai, então não restava mais ninguém na sua família, estava sozinha. Ela queria ter certeza de que teria um futuro tranquilo, assim. E é da personalidade dela
ter muita franqueza. Ela não estava nem aí o que os outros iam pensar por ela ser verdadeira. Dizer, não, realmente, né, tô casando por dinheiro, né? Enfim, então a coisa já começou muito mal ali. Esse casal, então, vai conviver, essa família convive inteira nessa mesma chácara, nessa mesma casa, um casarão, né, centenário. E vai ter o último dos irmãos, então, é um caçula, já um adulto. Ele se mantém já há muitos anos aprisionado no próprio quarto. Ele não sai de dentro daquele quarto. Ele mesmo se determinou prisioneiro, né? Porque a família se envergonhava dele, desprezava-o, porque ele é um homem que gosta de se vestir de mulher. Então, logo que a mãe faleceu, ele pegou as roupas dela, pegou algumas de suas joias e colocou tudo no seu quarto, então ele só se vestia daquela forma, né, como uma mulher. E isso nunca foi compreendido pela família, eles tratavam ele como um doente, assim, né? Então os irmãos não conversavam com ele, ninguém conversava com ele, somente a Beth, que é uma empregada da casa. Ela que levava suas refeições, ela que pegava suas roupas para lavar, enfim, essas coisas. Então, assim, esses irmãos ficaram convivendo por muitos anos dentro dessa casa sem que um visse o outro, sabe? Demétrio e Valdo não conversavam com Timóteo, esse caçula. E a Nina chega já muito diferente. Ela não tem nada a ver com aquele ambiente, ela não tem nada dessa coisa de tradição. Ela é uma pessoa muito para frente, né? Então, esse conflito que existiu logo, né, com essa família, ela não sentiu esse conflito com o Timóteo. E logo que Nina chega a essa casa, Timóteo manda uma mensagem pela empregada dizendo que ele gostaria muito de conhecê-la, né? E logo Nina vai lá naquele quarto visitar então esse cunhado, né? Coisa que nunca ninguém tinha feito naquela casa, entrar naquele quarto, ela foi. E logo de cara, assim, eles se gostaram muito. Eles tiveram, enfim, assim, muita coisa em comum. E aí, no decorrer da história, chega um momento onde esses dois tramam uma vingança contra a família Menezes, contra a própria família, né? E só lá no finalzinho a gente vai descobrir o que é. Tudo isso vai sendo contado pra gente, Lúcio Cardoso vai nos contar isso, por meio de entradas de diário, por meio de cartas, depoimentos, confissões, sabe? Vai vindo dessa forma, cada personagem ali vai dar o seu olhar sobre determinado fato que está acontecendo. Então a gente vai ficar descobrindo tudo o que está se passando, não por um único narrador, mas vários deles, e cada um mostrando a sua forma, a sua visão. E ao longo dessas narrativas todas, você vai sempre mudando a sua opinião, afinal, quem é quem? O único personagem que não vai ter voz narrativa aqui é o Demétrio. E que me faz, assim, entender que é exatamente por aquele jeito fechado dele, né? Ninguém conseguia entender o que ia dentro daquela cabeça. Então eu creio que isso tenha sido proposital. Essa história vai trazer pra gente também o jardineiro Alberto. Ele vai ser de fundamental importância nessa história. É alguém de quem eu gostaria de falar o mínimo possível, porque ainda que ele não apareça, mas muita coisa gira em torno dele. O último, então, componente dessa família é o André. É um jovem que vai fazer a gente, assim, vai estraçalhar a gente, tudo que vai se passar com o André. Então esse título de Crônica da Casa Assassinada, para mim, fica muito claro que é o assassínio do nome da família, entendeu? Essa família Menezes, assassinados, eles têm o seu nome assassinado. Enfim, ela cai por terra, né? Toda aquela mentira, né, que eles viveram por tanto tempo. Logo no prefácio de Chico Felice, ele vai citar uma coisa que é realmente, eu concordo com ele. O Timóteo ali vai ser tão aprisionado dentro daquela casa, porque todos já são, né?
ninguém sai daquele lugar, tudo é muito fechado, como eu já comentei. Mas o Timóteo de todos é o que mais se aprisiona. Então, Chico Felice fala dele como aquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra, uma boneca matriosca, né? De fato, o Timóteo ele é tão enclausurado ali que você consegue enxergar ele dessa forma realmente. Enquanto eu li esse livro, me chamava a atenção uma coisa. Você percebia assim que mesmo que feito por entrada de diário, por um depoimento, por uma carta de um personagem ao outro, tem o mesmo jeito de descrever, entendeu? É como se todos tivessem uma única personalidade. Eu não vi isso algo proposital. Eu acho que isso escapou, sabe, a Lúcio Cardoso. Eu posso estar enganada? Posso, mas é a minha visão, né? De que ele não personalizou cada um que escrevia ali, né? Então isso eu achei assim um pouquinho furo. Mas, gente, é uma história tão linda. A escrita de Lúcio Cardoso é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Esse livro tem 500 e poucas páginas, 546 se eu não estou enganada. Mas ele poderia ter sido escrito com bem menos, claro que sim, mas Lúcio Cardoso faz de cada fato incrível. Ele tem uma escrita assim poética. E por fim, o que eu posso dizer é que de uma história que poderia ter sido curta, ele fez na verdade um tributo à nossa literatura. Lúcio Cardoso dedica esse livro a Vito Pintagna, que foi quem ajudou a fazer um levantamento desta família, que de fato existiu lá em Minas Gerais. Eles tinham uma chácara perto de Cataguases. Claro que isso aí é uma obra de ficção, né? Lúcio Cardoso criou todo um contexto ali, mas obviamente ele se inspirou de coisas que de fato aconteciam também nessa família. Bom, gente, então é isso. Eu desejo que você leia ainda Crônica da Casa Assassinada. E se você já leu, se quiser fazer algum comentário aqui no vídeo, fique à vontade, vou ficar muito contente. E curtam o vídeo, compartilhem. Obrigada por sua presença e na próxima semana eu volto com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!